Primeiramente, boa noite novamente. Mui- Muito obrigado por ter aceitado o convite do Circuito Clandestino de Araguá-Guarani, esse evento tão importante para a gente, no nosso território, né? A gente fica muito feliz que você está de volta aí. É sempre uma honra, uma alegria. E é isso, vamos falar bastante aí sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A gente estava num ato agora há pouco, né, Sandro? Isso. E no centro de São Paulo. E eu vou tentar colocar um pouquinho de um toré depois, e aí a gente vai tocando aí, a gente vai trocando uma ideia também. Tá bem, obrigada, Thiago. E Agora o Amaro. Isso. Não, para mim, primeiramente, mano, satisfação poder estar aqui essa noite com todos. Quero também saber melhor aí do trabalho da Júlia, enfim, perguntar para ela a respeito, enfim, de todo o conteúdo dela e a gente poder também conversar a respeito desse dia de hoje, né, mano, dia especial aí dos povos indígenas. E é isso, mano, gratidão aí. Obrigada, Amaro. Eu queria, antes de abrir e chamar a Júlia, eu queria que lesse Zine aqui, né, mano? Que é tudo que tá aqui dentro, aqui, que foi entregue no ato hoje, no pátio do colégio, a primeira Constituição de São Paulo, onde tem muito sangue ali, né? Indígena. Território indígena. Território indígena, né? E a gente tava vendo, né, Thiago, no canto do pátio, lá no fundo, tem uma estátua, vamos dizer, de um indígena, né? Lá escondida, bem escondida lá no canto, né? E na frente aquelas estátuas de bronze que representa, que na verdade não representa nada para os povos originários, e isso é uma vergonha. Então essa foi o ato que rolou lá no pátio do colégio, foi um ato dos povos indígenas, a maioria de mulheres indígenas nas falas e tal, foi muito bom estar lá, mano, ouvir, né? E eu vou ler o Zine que foi entregue lá, que tem outros, não é só essa luta, são tantas e tantas lutas, né? A cidade de São Paulo, assim como todas as cidades, é cheia de homenagem a pessoas que marcaram a história com violências, que vão de genocídio, tortura, escravidão e etnocídio. Temos mais de 41 monumentos só na cidade de São Paulo que tentam mostrá-los como os heróis para o povo, quando na verdade simbolizam a morte e destruição. Encontramos tais homenagens nas estátuas em nomes de ruas, rodovias e até mesmo em nomes de órgãos públicos, como a sede do governo que se chama Palácio dos Bandeirantes. O pátio do colégio é mais um desses locais. Aqui temos o monumento Glória Imortal, representando os fundadores de São Paulo. Pátio do Colégio São Bento, considerado o marco zero do que hoje é a cidade de São Paulo. Nesse local foi construída a primeira escola jesuíta para catequizar indígenas. Essas ideias que buscam civilizar indígenas, tentando apagar nossa história e modo de viver, se chama etnocídio. Esse espaço, assim como todos os outros do Brasil e América, é território indígena. Hoje no Brasil, existem aproximadamente 375 povos indígenas que continuam sob constante ataque do garimpo, grilagem e projetos de lei destrutivos. Desculpa. O governo atual está tentando impor uma série de retrocessos que destroem as florestas para o lucro de poucas pessoas. Isso afeta todo mundo, indígenas e não indígenas, da cidade e do campo. A luta pela Mãe Terra é de todos. Sem floresta e água não há vida. E quem protege esses recursos naturais são os povos indígenas. Por isso, nós estamos organizando um acampamento e uma marcha em Brasília, nos meses de agosto e setembro. Reuniremos vários povos com os mesmos propósitos de luta por nossos territórios e pela vida, nos movimentos acampamento, luta pela vida, marcha das mulheres indígenas. Quem quiser saber mais sobre essa marcha das mulheres indígenas, sobre o acampamento contra o marco temporal, tem nas redes sociais do Mídia Guarani e tantos outros indígenas, você não vai ser difícil você achar. A vaquinha que está rolando também no perfil da Sônia, você pode estar encontrando lá no Mídia Guarani também.
a vaquinha que está rolando para fazer o acampamento em agosto e fazer o acampamento em setembro também. Dito isso, eu queria passar a palavra para a Júlia para ela se apresentar para quem não conhece ela e tá livre aqui para falar. Gente, é um prazer estar aqui. Desde que eu entrei aí pela primeira vez no Sarau Segunda Negra, eu me sinto em casa. Foram muitos encontros já e eu fico honestamente grata pelo acolhimento. Eu sou crente, né? Defendo, no caso, a luta de que nós, povos indígenas e negros, precisamos avançar nos nossos direitos coletivamente. E a gente precisa se unir, a gente precisa se encontrar, a gente precisa debater, a gente precisa ampliar, né? Porque o nosso inimigo em comum é a branquitude que nos governa e nos domina e nos destrói. Então, eu acredito muito nessa luta e eu fico muito feliz assim de poder partilhar um pouco da minha trajetória que é construída, né, na literatura, né, nesse território que é extremamente branco ainda, mas que a gente tem conseguido assim impressionar e tensionar um saber acadêmico para ter mais olhos para os nossos conhecimentos, para as nossas políticas, enfim. Bom, eu sou doutora, antes de tudo, eu sou indígena Macuxi. O povo Macuxi se localiza no estado de Roraima, ali fronteira com a Guiana, então Brasil-Guiana. Eu publiquei essa obra aí que o Indaí está mostrando, que é o Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, para contar um pouco a história de como eu abraço essa identidade que foi duramente apagada da minha vida. E eu conto essa história um pouco nesse percurso acadêmico mesmo. Eu, seguidamente estudei 11 anos, 11 anos estudando, assim, para poder chegar em um lugar, né, e ser escutada e reivindicar um pouco pelos nossos direitos. Então, eu sou doutora em Teoria da Literatura pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou escritora e eu tenho atuado bastante como comunicadora de pautas, agendas indígenas que nos dizem respeito. E hoje, né, hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas e aí eu queria aproveitar, assim, dentro dessa roda de conversa também, para falar de alguns conceitos, né, que são próprios aos povos indígenas e também falar que não é só uma escolha estética, não é só uma exigência, sabe, uma exigência rasa do movimento indígena. É toda uma luta simbólica, inclusive, na reformulação de termos assim que nos desumanizaram e acabaram com a nossa presença no campo simbólico, né? Então, nesse dia, o Dia Internacional dos Povos Indígenas, né, que está relacionado a uma ação da ONU, né, para a defesa dos povos originários, foi que essa data surgiu e é por isso que a gente está aqui também falando um pouco mais sobre ela. Antes de passar a palavra, então, eu queria falar que tem uma obra chamada Descolonizando Metodologias, Pesquisa e Povos Indígenas. A gente fez um circuito de estudo com essa obra. A gente estudou os 10 capítulos em 5 encontros, em um intervalo de 15 dias, para a gente entender um pouco mais sobre o que é esse instrumento internacional, porque a obra ela vai falar de pesquisa, mas ela fala bastante sobre isso, né? Então, a primeira reunião assim da Convenção 169, da Convenção da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ele já passou a reconhecer, por exemplo, os direitos dos povos indígenas em âmbito internacional. A gente não está falando só em local. E pela primeira vez, assim, ele reconheceu que os povos indígenas precisavam de assistência. Isso foi em 1957, né? Só que em 1957, tal como no Brasil, outros lugares ainda defendiam que os povos indígenas seriam civilizados, eles ainda seriam incluídos num contexto de civilização, de progresso, né? Então, os ideais integracionistas ainda vigoravam. Só a Convenção 169 da OIT, então em 1989, a gente está falando de um salto, né, de 1957 para 1989, que então essa convenção vai reconhecer o direito à autodeterminação dos povos.
Então, a ONU também está aí nesse debate, percebendo que os direitos dos povos indígenas precisam ser defendidos num âmbito internacional, né? Assim como tem povos indígenas que precisavam de apoios jurídicos internacionais no Brasil, tinha na Bolívia, no Chile, Uruguai, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, enfim, todo um contexto que é pan-indígena, né? Realmente internacional. Então, essa Convenção 69 de 1989 vai reconhecer o direito dos povos indígenas enquanto direitos, como povos que têm o direito de ter sua própria autonomia, de serem indígenas e também partilharem do Estado-nação. E aí a ONU vai se reunir, né? Ela já está se reunindo aí desde 1982 nesse debate. Em 1994, então, firma que vai ser declarado esse Dia Internacional, um dia de conscientização mesmo, de luta, e em 1995, então, decreta que os povos indígenas, né, eles estão amparados nesse dia, dessa data comemorativa, mas estão amparados por instrumentos jurídicos em nível internacional de proteção, né? E em 2007, então, que é a nossa última legislação, uma legislação assim, super importante para nós, povos indígenas, a ONU vai, de 1995 a 2007. Olha o tempo, né? Não é de um dia para o outro, nem de um ano para outro. Então, em 2007, vai ser publicado a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. E lá eles estampam, né, como um direito internacional, eles estampam que os povos indígenas eles têm o direito de se declararem povos indígenas, e isso o Estado não pode, de forma alguma, negligenciar e nem atacar. Lá ele declara que os povos indígenas têm direito aos seus costumes tradicionais, literários, artísticos, porque as outras convenções mal e mal citam isso, né? Então, isso vai ampliar um pouco mais a nossa presença na cultura, na literatura, nas artes também, ou seja, né, eu acho super legal assim que vocês leiam essa declaração, porque se as pessoas lessem um pouco esses documentos jurídicos, elas até evitariam, né, recorrer a tantos equívocos, porque muito do que é repetido é desconhecimento, aí você coloca no balaio do racismo, do preconceito, né? E aí a gente também tem que ir fazendo esse trabalho individual e coletivo de, né, lutar contra esse conjunto de narrativas que desumanizam os povos indígenas. Então, são direitos internacionais e a gente está aqui celebrando um dia que rememora essa conquista, né? E está também falando de que o conceito de povos indígenas, né, ele está vinculado legalmente a uma normativa jurídica no âmbito internacional. Então, quando eu digo assim, Indaís, não fala tribo porque eu prefiro povo. Eu não estou te falando assim, me chama de povo porque eu acho que é mais bonitinho ou porque me dá um ruído no ouvido. Não, eu estou dizendo, eu estou te comunicando, então, e você também está me comunicando quando você, né, dá essa reciprocidade, que você compreendeu que o termo povo tem a ver com direito soberano, com autonomia, com um povo, né, então, com a dignidade de um povo, de ser, né, um povo originário, de poder reivindicar território, de poder reivindicar língua, saúde e educação. A mesma coisa, então, com o termo indígena, né? Quando eu peço para você falar o termo indígena, eu não digo assim, é porque eu prefiro índio, é porque eu não prefiro índio, então porque eu estou cansada desse termo. Não, pelo contrário, porque esse termo indígena contempla os nossos direitos e contempla também uma linguagem mais respeitosa sobre nós, né? Porque aí é o Daniel Munduruku que vai falar bastante sobre isso, que desloca uma cadeia de racismos construídas historicamente, né, com esse termo, assim como o negro também carrega uma cadeia associativa de racismo que vai, pelo termo, né, recheado de signos racistas, assim, nos desumanizando. Então é isso, só queria compartilhar, né, o que é essa data, o que é essa expressão, e aí bora para o bate-papo. Muito bom. Tiago, agora foi o meu áudio, né? Foi. Agora voltou. Queria passar para você, Tiago, porque Não, pode a ir, Júlia fica à vontade, por favor. já fez o panorama aí. Falar que não é choque de cultura, panorama.
Então, foi um panorama aqui muito bom, com a linha do tempo, muito importante. O lance da linguagem, né? Entender o porquê aí de alguns vícios que a gente tem, né? Não é, como ela falou, não é uma coisa para... Não é porque eu acho ruim ou bom, não. É porque tem outra coisa por trás que envolve direito, né? Envolve inclusão, envolve tudo. Não é uma coisa muito importante, né? A primeira... não, vou fazer uma de... Porque você falou que passou 11 anos estudando. E eu acho que isso aí não vai parar, tá na veia, né? Vai continuar com as pesquisas. Eu queria que você falasse um pouco como que é um dia a dia de um pesquisador, uma pesquisadora. Como que esse dia a dia, né? De pesquisar ali atrás de um tema, e às vezes um tema é muito amplo, aí você tem que condensar um pouco. Como que é esse dia a dia de um pesquisador, assim, como você doutora, como que é isso, né? E na área que você fez o seu trabalho, né? Que é a literatura indígena. Tá bem. Então, eu passei 11 anos estudando, né, para concluir a minha formação. Eu comecei com 19 anos a graduação. Aí teve uma greve aqui, nossa, escandalosa na minha universidade, assim, que o pessoal ocupou a reitoria. A gente ficava jogando baralho, fazendo... Era o máximo. E aí a gente estava em uma situação super vulnerável na universidade. Assim, a universidade não tinha papel higiênico, as condições sanitárias eram horríveis. E aí todo mundo estava muito revoltado, assim, porque, bom, a gente queria ter o mínimo, né, para estudar e, enfim, aí por conta disso atrasou 6 meses da minha formação. Mas aí eu super me diverti, assim, então não foi ruim não, né, foi aquele momento político, assim, que eu pude aprender um pouquinho no dia a dia, assim, de como essa coletividade, ela tem, né, uma resposta efetiva. E nesse intervalo de formação, como atrasou 6 meses, eu entrei no mestrado na Universidade Federal de Rondônia. Levou 2 anos para eu concluir o mestrado. E esse mestrado foi já voltado para a literatura indígena. E na graduação e no mestrado, a minha pesquisa foi muito ruim. Eu digo exatamente por quê. Porque eu não sabia quem era. Como eu não sabia quem era, eu não tinha base para saber para onde eu estava indo e o que eu queria fazer. Então isso foi muito doloroso, sabe? Assim, às vezes eu rememoro esses anos anteriores do que eu estudei e eu fico pensando, o que eu aprendi, né? E o que eu aprendi foi violento para mim e como que eu consegui terminar, sabe, todo esse percurso, porque é tão triste e tão degradante mesmo, sabe? A gente é ensinado a adorar heróis, né? Venerar heróis assim que não correspondem com a gente, né? Pelo contrário, os personagens, as narrativas, os enredos, elas são todas tramas assim que celebram o branco. Então, é óbvio que isso vai afetar nossa autoestima, é óbvio que a gente vai se sentir mal estudando, né? Lendo tudo isso. E aí eu concluí, sinceramente, por graça da floresta, eu consegui concluir o meu mestrado. E aí, nesse percurso do doutorado, eu fiquei 1 ano ainda sem ingressar no doutorado, porque eu fiz a seleção. E aí, como eu tive pouco tempo para estudar, eu passei em último lugar. E aí eu não ganhei bolsa. E vejam, é muito importante assim, para alunos de escola pública que não têm condições de pagar uma faculdade, às vezes nem se manter numa universidade federal, ter recurso financeiro, né, ter um apoio, um subsídio do governo. E foi graças a isso que eu consegui fazer graduação, mestrado, doutorado. Então, por isso que é muito importante defender as universidades públicas, né, e as políticas públicas de continuidade, porque não basta você só entrar. Você precisa entrar, você precisa de dinheiro para pegar ônibus, você precisa de dinheiro para comprar material, você precisa de dinheiro para comprar livro. Eu fiquei impressionada quando eu cheguei na PUC, porque me deram um cartão e disseram assim, ó, você tem 200 cópias todo mês para achar o que você precisar na internet. Eu, caralho,
amigo, nunca tive isso. Na graduação eu morria para ter R$ 3 para tirar um pedaço de uma cópia e conseguir estudar. E fica assim, surreal isso, gente. Isso aqui é outro nível. E tinha época do mês que eu nem precisava das 200 cópias e elas estavam ali para eu, sabe, estudar, imprimir com tinta da própria universidade, gente. Surreal. Olha, eu acho que a gente precisa de uma reformulação nas universidades públicas urgentes. E aí, então, eu fiquei 1 ano sem entrar na PUC, porque passei em último, não tive bolsa. E aí, por muito apoio do meu marido, eu fiquei 1 ano em casa estudando, preparando o meu projeto nos primeiros 6 meses e nos outros 6 meses lendo. Então, assim, porque nós tínhamos condições de ficar em casa estudando, porque ele, né, era servidor público, eu pude me preparar para o doutorado. E aí eu percebi, assim, algo que é um privilégio dos ricos, né? Porque, claro que a gente se apertou para eu ficar em casa, né? Eu tive que ser muito disciplinada, porque eu sabia que se eu não passasse no outro ano eu teria que procurar um emprego, enfim, porque as coisas estavam difíceis. Mas, gente, eu estudei 6 meses no projeto e estudei 6 meses para a prova. Eu passei em primeiro lugar. E é por isso que gente rica, gente branca, sabe, passa em primeiro lugar, conquista, porque essa é a ordem natural das coisas. Se você estuda, se você se prepara ali para uma seleção, que você sabe, né, o que tem que fazer, é óbvio que você vai passar em primeiro lugar. E aí, como eu passei em primeiro lugar, eu ganhei a bolsa do CNPq, o que, além da bolsa do CNPq, que era o valor de 2.200, que já não é atualizado faz um tempo, eu ganhei uma taxa de bancada de R$ 394 para comprar livro todo mês. Então, ou seja, no final do doutorado eu ganhei R$ 18 mil. E é só por isso que eu tenho uma biblioteca de literatura indígena. Já é só por isso que eu tenho uma pesquisa. Eu digo assim, um pouco sólida, eu tenho uma referência, um conjunto de referências grande, porque eu tive dinheiro para poder comprar esses livros todo mês ao longo de 4 anos. E é só por isso que eu, né, tenho, então, essa formação na literatura indígena, com uma diversidade de referências, porque o governo federal me proporcionou isso, porque o CNPq, que é uma instituição de fomento, colaborou para que eu pudesse fazer isso. Mas, então, eu estava com um apoio financeiro assim, razoável para estudar, né? Então, não consegui emprego, não busquei outro emprego para que eu pudesse, de fato, focar. Mas ainda assim a minha pesquisa ela foi difícil no começo porque eu não me entendia e não sabia o que fazer. E foi só então quando eu encontrei o Daniel, encontrei a Eliane, encontrei o Cacau Eraque, aquele véu colonial, sabe, finalmente caiu. E isso significa o quê? Significa que eu pude me identificar naquele espelho outro, naqueles parentes que eu também era indígena. E aí, quando eu consegui enxergar finalmente isso, eu sabia exatamente o que eu queria fazer e hoje eu sei exatamente o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Então, a minha vida da pesquisa é ler literatura indígena, entender suas características, ler literatura brasileira e ver o quanto eles se apropriam da literatura indígena para afirmar a identidade nacional, ver como que isso atua como instrumento para nos apagar. E ó, vou dizer por que eu me atrasei hoje, né? Eu estou estudando para um concurso público que é super raro, né, nos dias de hoje, e um dos temas é antropofagia, o Manifesto Antropófago e a Poesia Pau-Brasil, né? Que é essa aqui, que é uma obra do Oswald de Andrade. Aí eu passei o dia todo lendo elas. E o Manifesto Antropófago, então, é uma alusão ao ritual Tupinambá, né? Que foi largamente descrito primeiro foi descrito pelo Américo Vespucci e depois foi largamente descrito pelo Hans Staden, né? Sobre esse ato de comer um corpo humano num ritual. E então essa ideia, como vocês podem perceber, ela é uma ideia colonial, né, que é descrita pelos colonizadores, que a literatura indígena, então, a literatura brasileira, perdão, ela se apropria. E o movimento modernista, ele vai fazer isso, ele vai pegar elementos indígenas para reiterar uma identidade nacional. E nesse conjunto de identidade nacional, a gente não está falando ainda de um contexto que reconhece a identidade negra e a identidade indígena. A gente está falando de uma elite paulista
né? Inclusive lá no texto do Manifesto Antropófago, ele chama São Paulo de Piratininga, né? E eles assim, em língua tupi, São Paulo é Piratininga, pois São Paulo vai ser Piratininga para mim agora para sempre. Quando eu for para São Paulo, eu não vou colocar que estou indo para São Paulo, vou dizer que estou indo para Piratininga e ponto. E aí eles pegam toda essa referência indígena, né, para essa elite paulista, para afirmar que, escritores, deixem de pegar referências europeias, né, passem a produzir aqui, vamos valorizar isso aqui. Só que isso aqui é planta, terra, conhecimento e propriedade intelectual indígena, sem reconhecer os indígenas, né? Sem reconhecer os povos indígenas e negros. E isso é muito violento, né? E eu fiquei imersa nisso, cara. Eu fiquei, assim, várias referências, porque ele revisita Pero Vaz de Caminha, né? Aqueles escritos coloniais que aparentemente estavam desorganizados, assim, aparentemente são soltos, escrito por um viajante, escrito por um cronista, mas todos eles reunidos, eles formam um grande arquivo do Ocidente, que é um conceito do Foucault, né? Um grande arquivo do Ocidente que categoriza, classifica muito bem os povos indígenas e negros, e aí concorre, então, oferece esse conhecimento para que os estrangeiros, né, Europa ou qualquer outro país aí dominante, venha nos explorar. E é tão verdade que todo esse conhecimento sobre os povos indígenas e negros sempre existiu, mas nós somos os povos mais empobrecidos, mais massacrados, mais assassinados. Então, todo esse conhecimento pego, né, por esses escritores, esses literatos, eles nunca agiram em nossa defesa, nunca agiram assim para, né, nos ajudar a reaver a nossa dignidade, a nossa humanidade. Pelo contrário, foi citada, mas sem nenhum compromisso. E aí estudar essa literatura, a gente revisita um pouco a história, né? E do que a gente não pode mais repetir em termos de literatura brasileira. Eu acho que eu fui, assim, só fui falando. E, Thiago, Tá agora... ótimo. Amaro, você quer fazer uma pergunta agora? Não, depois eu só queria perguntar para a Júlia a respeito. Posso fazer então? Pode fazer, depois eu vou fazer uma outra pergunta. Pode fazer, Thiago. Thiago tá com delay, eu acho. Acho que a minha internet está um pouco travando aqui, estão vindo um pouquinho atrasado, viu? Eu acho que é aqui em casa. Ô, Júlio, eu ia perguntar para você, mesmo já sabendo, é claro, mas eu queria que você externasse e falasse mais sobre isso. Uma coisa que você já trouxe já na sua primeira resposta, que é essa questão do apagamento das expressões artísticas indígenas, né? Se ainda existe, de uma forma ainda muito forte, esse processo de querer enquadrar a literatura indígena na literatura ocidental, né? E se isso traz essa questão do apagamento, da colonização também, por meio dessa expressão artística que é a literatura. Sim. Primeiro que essa expressão assim, de literatura indígena, como uma literatura que reivindica uma identidade, ela é uma expressão muito recente. A gente vai ver, né, isso, a gente vai ver como literatura indígena individual, reconhecendo esse movimento autoral na tese da Graça Graúna, que vai ser publicado, então vai chegar ao mercado editorial apenas em 2013. A gente vai ver o Olívio Jecupé utilizando literatura nativa, né? E mais recentemente o Daniel tem usado com o termo literatura indígena mesmo. A gente tem feito o exercício de usar literatura indígena. Eu, quando comecei a pesquisar a autoria indígena, comecei a usar o termo literatura indígena mais como intuição mesmo. Depois eu fui conhecendo os autores. E eu fiquei muito feliz porque no âmbito de Abya-Yala, para quem não sabe, Abya-Yala é como chamamos assim países de todas as Américas, não só da América do Sul, né, como América do Sul, Central, América do Norte, todo esse território é chamado de Abya-Yala. E no âmbito da Abya-Yala, os parentes indígenas que estão trabalhando, estudando e pesquisando literatura de autoria indígena, eles também chamam de literatura indígena. Então eu fiquei muito feliz assim com a compatibilidade dos autores aqui, né, de nós pesquisadores, e intuirmos certo assim, um termo que pudesse ampliar a nossa luta assim, simbólica em busca de um reconhecimento do que é a literatura indígena. E então, assim,
poucos autores, poucos teóricos, a gente não tem muitos teóricos literatos, né? A própria formação assim dos autores, dos escritores, ela está chegando agora na universidade, agora que os parentes estão se formando também, e isso prejudica um pouco a nossa expressão, porque a produção de conhecimento é feita nesses âmbitos, né? É feito nas paredes da universidade, com produção de conhecimento publicado em artigo, revista acadêmica, livro, né? Dentro desse âmbito, mas também na cultura. E agora que eu vejo, assim, e sobretudo na pandemia, uma pressão, sabe, para que essas instituições cobrem a presença indígena também, né, lá. Mas, assim, ainda há um esforço pelo reconhecimento dessa produção indígena como literatura indígena, e ainda há esse esforço mesmo, né, dos autores dizerem, olha, a gente tem um movimento literário consolidado, temos mais ou menos 60 autores escrevendo, publicando, não temos ainda 30 mulheres indígenas conhecidas, perdão, tinha essa hora me mandando mensagem. E aí, tentando, assim, mostrar autores e obras e dizer que a gente tem um movimento literário. E aí, por outro lado, assim, ainda existe uma certa desconfiança da produção ficcional indígena. Não faz muito eu recebi no meu privado, por exemplo, um professor que não concorda com a produção ficcional indígena, sabe? Por causa do final. O final feliz estaria violando as narrativas indígenas. E aí a declaração da ONU de 2007, por exemplo, já garante, né, o direito criativo que o indígena tem, assim, de trabalhar com uma matéria que diz respeito à sua referência. Assim como um branco, né, ele pode brincar com a sua cosmologia, ele pode falar da sua sociedade, isso não vai, assim, atacar a identidade dele, a gente também pode fazer isso. E aí tem tudo isso, assim, eu acho que a gente está caminhando... A gente afirma a literatura indígena porque acredita na nossa expressão, né? Mas precisamos, assim, que esses pesquisadores, esses institutos, assim, possam fomentar e reconhecer, né? A gente vê também, por outro lado, vários pesquisadores usando mesmo autores indígenas nas suas pesquisas, citando literatura indígena, né, como um movimento literário, o que é muito bom para o nosso avanço. Mas eu acredito mesmo, assim, que na academia a gente tem, né, que, enquanto atores, protagonistas desse movimento, também encabeçar, né, essa expressão, esse movimento, a apresentação dos autores, ali, né, como produção de conhecimento mesmo, para sempre, sempre consolidar. Porque os movimentos literários que são chamados de identitários, né, de forma pejorativa, eles estão sempre sendo muito atacados. E aí a gente que, né, enquanto indígena, tem que estar ali sempre na linha de frente. Ótimo. Amaro, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para a Júlia a respeito do, assim, o que ela poderia citar de expoentes da literatura indígena, tipo, assim, claro que é vasta, né? Enfim, são muitas etnias, não só no Brasil, mas em todo o mundo, mas o que ela poderia mencionar de alguns expoentes da literatura, não só aqui no Brasil, mas também podendo englobar na América Latina, né? Enfim, sabemos que temos, por exemplo, os povos Quechua, Aimara, enfim, Guarani. Então, o que ela poderia mencionar, assim, para quem tipo tem interesse em começar a se interessar em buscar, né, primeiras leituras, enfim, dentro desse âmbito? Também eu achei muito legal que você citou uma diversidade étnica que existe no Brasil, né? Nós temos no Brasil hoje 305 povos, 274 línguas indígenas, né? E a gente tem esse número de escritores, por exemplo, que é 60, que não representa cada uma das etnias, mas que às vezes estão agregados, né, no mesmo povo. Então a gente tem às vezes 5, 6 do mesmo povo que já começou a publicar, né, que produz literatura, produz cultura. Mas na história desse movimento literário aqui no Brasil, nós temos duas pessoas assim que eu acho muito legal citar, que é a Eliane Potiguara, que escrevia poema em cartaz, assim, sabe? Tem muita gente que é muito boa que não é publicado, né? E que demora, às vezes, muito tempo para ser publicado.
tá aí, tipo, faz uma poesia incrível, mas, né, não chegou ainda naquele mercado editorial para circular. É o caso da Eliane. A Eliane, no final da década de 70, ela é uma mulher indígena num país extremamente racista, num país extremamente machista, num país extremamente etnocida, que, né, não reconhecia os povos indígenas, estava lá fazendo poesia, sabe? Algo que nem era permitido, assim. Ah, você está fazendo poesia? Está usando verso livre? Nossa, você não é mais indígena. E a Eliane estava lá pro capeta, né, com tudo isso que eu vou escrever. E ela fazia seus poemas pôsteres e ia carregando, assim, imagina, super difícil. Espero que ela sempre tenha arrumado um parente para carregar para ela, que era o que eu faria se fosse eu na década de 70. E recitava nas convenções, né, nas articulações que os indígenas estavam fazendo de forma política. Então isso é muito da hora, porque tinha um momento cultural lá, né? E a Eliane fez isso, viajou para a ONU, atuou no combate ao racismo, e ela foi reunindo esses poemas, essas histórias, e ela publicou um livro em 2004. Mas para mim, assim, ela é uma referência, né, de expoente até hoje, assim. Ela tem muitas premiações e a gente está sempre muito, assim, lendo ela, porque ela é incrível. Inclusive postei agora no meu Instagram um poema lá do Eu Não Tenho Minha Aldeia, que é muito isso, né, da gente ser obrigado a estar disperso no Brasil, que nos dispersou, e para negar a nossa identidade. E aí ela fez esse poema do Eu Não Tenho Minha Aldeia para dizer que, independente do espaço que a gente esteja ou longe do povo, a gente tem essa ancestralidade que é nossa, né, e que ninguém vai tirar. Outro expoente, assim, da literatura indígena que fez algo gigante por nós e faz ainda hoje é o escritor Daniel Munduruku. O Daniel, ele publicou a sua primeira obra em 1996 pela Companhia das Letrinhas, então ele já começou a carreira literária numa editora bastante conhecida, mas antes ele já fazia articulações de defesa, né, da literatura indígena. E foi muito legal, assim, porque ele veio publicando e ele veio trazendo uma cambada de parentes com ele. Por quê? Porque ele não ficou nessa atuação individual. Ele criou um concurso chamado Tamoios, que é de novos escritores indígenas. O termo Tamoios faz alusão à Confederação dos Tamoios, que foi uma resistência indígena para as pessoas que acham que os povos indígenas ficaram lá recebendo espelhinhos e miçangas e ficaram esperando a morte, né? Pelo contrário, teve muita articulação política e a Confederação de Tamoios conta isso, uma organização entre povos contra os colonizadores. Enfim, pena que a gente perdeu. Mas nessa luta, então, né, nessa luta simbólica, o Daniel criou esse concurso Tamoios e ele fez uma parceria super incrível com a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que até hoje é uma agência de referência na literatura infantil e juvenil, né, tanto no Rio de Janeiro quanto em outros lugares. E aí, também, para incentivar a literatura indígena, gente, a gente está falando de 2004. 2004 tinha o Daniel e poucos escritores indígenas, né, na área. Ele fez esse concurso assim, para os educadores poderem ler literatura indígena na sala de aula, né, e trabalhar a literatura indígena na sala de aula, que foi o concurso Curumim. Tentando, né, fazer com que os educadores também se envolvessem, antes da Lei 11.645 de 2008. E aí, cada vez que um parente ganhava esse concurso Tamoios, ele era publicado por uma editora. Então, assim, tinha esse concurso, né, que os parentes participavam, e depois eles iam para uma publicação. Então, assim, foi muito, muito incrível essa atuação, porque essa atuação revelou, não sei se revelou assim, favoreceu, né, o surgimento de vários escritores indígenas, como o Tiago Haki, que tem obras maravilhosas, o Edson Krenak, teve autores que não foram publicados, que ganharam o concurso, mas muitos deles surgiram aí dessa parceria. Depois, assim, da publicação da Lei 11.645 de 2008, as editoras começaram a olhar mais para os autores, então, né, outros autores começaram a publicar sem essa mediação do Daniel. Tipo, o meu caso, já em 2019, eu publiquei porque mandei direto para uma editora e não conheci o Daniel, apesar dele ter feito... Não foi pela mediação dele, né, dele lá pedir para uma editora. E vários escritores têm feito isso também, conseguindo publicação. Fora do Brasil, eu queria muito indicar o professor Emil Kemer, que é um teórico que fala sobre as literaturas indígenas em Abya Yala.
E ele tem feito um trabalho incrível, sabe, de teorizar. Então, muita gente chega na literatura indígena, na literatura, né? Mas não chega ainda na teoria literária indígena. E nós já temos, né? Nós estamos trabalhando aqui para que a gente consolide isso no Brasil. Mas nos Estados Unidos, gente, tem departamento, né? Departamento de Estudos Literários Indígenas, que é o que a gente busca fazer aqui no Brasil assim que tiver concursado. Então, existe departamento, teoria, livros publicados, né, que trabalham com essa teoria literária indígena. E eu também queria indicar um romancista que eu achei, assim, eu li o romance dele, chorei as 3 vezes que eu li o livro dele ainda. Estou indo para a 4ª, vamos ver se eu vou chorar ainda. Que é o Tommy Orange, ele está com uma tradução aqui no Brasil chamada Lá Não Existe Lá. E ele vai falar dessa situação dos povos indígenas, né, em contexto de cidade, na cidade, que não tem essa referência como nós brasileiros temos aqui, as nossas comunidades, os nossos territórios, né. Lá então ele vai falar bastante sobre isso. E é muito emocionante, porque apesar de ser nos Estados Unidos, traduz muito a violência que a gente sofre, né, e a gente vê que a nossa luta enquanto povos indígenas, ela comunica muito com a de outros povos originários, né? Apesar das políticas serem diferentes. Eu queria citar esses agora que eu me lembro, mas vem aqui no meu Instagram que tem um monte de gente que eu quero indicar. Da hora. E tem mesmo. Júlio, Tem uma pergunta para a Júlia aqui já, Sandro. tem. Bora fazer? Para ela comentar, né, Isso. sobre como que aconteceu a obra organizada por você sobre literatura indígena com vários ensaios. Da Gabriela. Oi, Gabriela, muito obrigada pela pergunta. Que bom que você tem esse livro. Esse livro, o meu marido, ele também é pesquisador, ele é da área de filosofia. E ele foi, assim que eu saí para o doutorado, ele também saiu para um pós-doutorado. E nesse pós-doutorado, ele conseguiu um recurso, assim, que os professores podem pleitear para as agências de fomento. E aqui em Rondônia, ele tinha conseguido um recurso. E aí ele publicava livros organizados com os professores da filosofia, né? E eu falei assim, olha, que tal a gente pegar esse recurso e, né, organizar aqui um livro de literatura indígena, a gente convida pesquisadores para publicar e aí a gente paga a editora com esse recurso. E ele achou assim, maravilha, vamos fazer isso. E eu amei porque, enfim, para publicar é caro, né? Ainda mais assim, se a editora não quer custear isso, você que tem que pagar, isso é caro. E aí, enquanto a gente estava organizando o livro, a gente estava conversando com vários pesquisadores já que eu conhecia nessa rede, que estudavam literatura indígena. Só que aí me veio uma coisa assim de... Peraí, gente, como assim a gente está fazendo uma obra de literatura indígena e não vai chamar autores indígenas? Né? O mínimo que tem que ter aqui, apesar de eu ser uma organizadora indígena, é ter autores indígenas que existem aqui já, né, nesse meio, que escrevem. Então eu vou começar a chamar todo mundo que eu puder. E aí eu comecei a chamar os parentes, e eles foram muito, muito queridos em dizer assim, vou enviar o tal texto. Vou enviar tal texto para você. E aí a gente tinha esse material, esse acervo. Então tinha artigos inéditos de pesquisadores que aceitaram colaborar. Nós tínhamos os artigos dos parentes, e aí eu falei, poxa, mas tem alguns textos que não são tão acessíveis e que são importantes para a pesquisa da literatura indígena. E aí eu comecei a entrar em contato com autores desses textos antigos, assim, que não circulavam nas redes e não eram tão acessíveis, para que a gente pudesse publicar nesse livro e estivessem lá reunidos esse material. E foi muito legal, assim, que a maioria dos autores, assim, aceitou participar, e foi muito bom, porque daí a pessoa já não precisaria, né, ir caçar esse autor, descobrir que ele existe para poder encontrar esse texto. Já estava ali no que dizia respeito à literatura indígena. E basicamente era o nosso percurso de pesquisa, né? Dizer assim, a gente chegou aqui por causa desses livros, então a gente vai dar aqui, 1 mais 1 mais 1, 3, né? Para você estudar bonito, assim, porque a gente sentia muita falta disso, né? E basicamente eu trabalho assim, né? O meu caminho de ter descoberto alguma coisa, eu quero já compartilhar para que as pessoas não tenham essa dificuldade, né? Que possam chegar também a
outros resultados, mas que possam conhecer que existe isso. E aí, então, só que pensando em dar um protagonismo para os indígenas, a gente colocou todos os indígenas na primeira parte do texto. Na segunda, a gente colocou esses, né, textos aí que não eram tão fáceis de ser encontrados. E na terceira, a gente colocou os artigos inéditos. E nesse processo, então, a gente conseguiu a arte do Denilson Baniwa, que ficou como a capa, né, da obra. Gente, na época eu nem tinha Facebook. O livro rodou, circulou, assim, tipo, muita gente curtiu, muita gente baixou. E muita gente me fala ainda hoje que foi por meio desse livro que passou a conhecer literatura indígena, porque não sabia que existia no Brasil, assim como tem muita gente que não conhece, né? Acha que literatura indígena não existe, ou acha que não tem teoria literária indígena, acha que a gente não escreve sobre. E aí a gente fez um segundo volume, né? Falando, então, um pouco mais de autoria, e já foi com a capa do Jaider Esbel. E agora a gente está se organizando, assim, não vai ser esse ano porque eu estou estudando para o concurso, mas vai sair ano que vem, né, com outros autores, com outros ensaios, com o que a gente já avançou, né, dentro desse intervalo de 2 anos aqui da pesquisa. Foi assim que aconteceu. Da hora. Eu queria a pergunta, mas é como a gente enxerga tanta pessoas que têm um pensamento assim para frente, né? Vamos dizer que tá pensando para frente, pensando coletivamente, tem um pensamento coletivo, né? E você é uma dessas pessoas, assim, para mim, para a gente aqui que tá trocando ideia com você. E eu queria perguntar se você já pensou ou se você já articula alguma coisa dentro da política institucional, né? Para realmente, né, todas essas ideias de alguma forma virar alguma lei, como tem a lei de 2008, né? Mas para além disso, né, a gente poder ir na UNE e votar na Júlia, já pensou uma possibilidade dessa? Juliene, na política institucional, isso é possível? Você se articula com algum político que está atuando, vereador, deputado que seja? Como que você enxerga essa política institucional? Eu acho que a gente tinha que estar grudado na saia ou na calça de qualquer político, porque, e inclusive, cada vez mais, né, cresceu o número de parentes que se candidatam, porque o tempo que a gente esperou, né, nesse tempo todo, assim, que a gente não pôde, ou não esteve nessas bancadas, ninguém fez nada pela gente, ou fez o mínimo, né. Então, uma pessoa como a Joênia Wapichana faz coisas incríveis pelos povos indígenas. E, inclusive, esse ano ela conseguiu mudar o nome, né, da comemoração do dia do 19 de abril, de o Dia do Índio para o Dia da Resistência Indígena. Muda completamente a configuração, sabe, do que a gente conhece como o óbvio, como o racista, para um dia de resistência, né? Isso vai certamente reverberar nas escolas. E isso é muito importante. Mas, não sei se vocês sabem, mas o Abdias do Nascimento, lá na década de 80, foi ele quem sugeriu o estudo das culturas indígenas, das culturas afros e da história afro na educação básica. Demorou, mas ela aconteceu, né? Então, eu tive um projeto durante a escrita da minha tese. Durante a escrita da minha tese, eu fiquei matutando o tempo todo. Uai, por que tem tanto conteúdo escrito sobre os povos indígenas no Brasil e os povos indígenas ainda estão pobres se a cultura paga um monte de dinheiro para um monte de gente? Que história é essa? Se é para chamar para uma palestra, uma pessoa recebe dinheiro. Se vai publicar um livro, a pessoa recebe direitos autorais. Aí os indígenas, que são muitas vezes donos da propriedade intelectual, que é uma propriedade intelectual construída historicamente na experiência e na resistência daqueles povos, eles estão pobres. Muitas vezes eles não têm dinheiro para gasolina para ir na cidade, principalmente os que estão nas comunidades, não têm dinheiro para comprar roupa, não têm dinheiro para comprar comida e têm de lidar com doação, e aí são extremamente estigmatizados por isso, né? E eu fiquei pensando, isso não é certo, mesmo para quem vai pesquisar, né? A gente sabe os problemas da pesquisa e, gente, pelo amor de Deus, leiam esse livro que eu indiquei da Linda, porque vocês vão repensar toda a sua forma de se relacionar com a pesquisa e os povos indígenas.
E eu fiquei muito incomodada com isso, porque, bom, o fato de eu estudar obras indígenas não muda efetivamente a vida dos parentes. É muito legal projetar isso no âmbito nacional, é muito legal que eu consiga dar visibilidade para autores, para algumas obras, mas eu preciso mudar a vida material desses parentes, né? Então eu fiquei muito assim incomodada com o tempo da escrita. Então eu sugeri com um projeto de lei lá no meu doutorado, quem sabe um dia se torne real, que toda obra publicada no Brasil, essa é a minha proposta, de que nunca os brancos votariam em mim, mas que toda obra publicada que tematizem os povos indígenas e que vincule, então, uma pesquisa que pague direitos autorais para esses povos também. Né? Então, a ideia é, vai pesquisar a comunidade do parente, vai pesquisar, ai que lindo, né? Você vai, depois da sua pesquisa, você vai publicar um livro, para fazer um projeto institucional, então, que aquela editora que vai publicar um livro sobre os povos indígenas pague, sei lá, 5% dos direitos autorais para os povos indígenas. Porque, literalmente, a gente confere carreira a pessoas que já têm emprego, a pessoas que já estão institucionalizadas. Essas pessoas já têm emprego, mas elas crescem com a pesquisa em cima dos povos indígenas, com a pesquisa em cima de quilombos. E os quilombos continuam pobres, as comunidades indígenas continuam pobres. E eu vi isso pela minha trajetória. Eu fiz o doutorado, e óbvio que fiz todo ele financiado pelo governo federal. Eu estudo literatura indígena, mas agora que eu estudo literatura indígena, eu consegui um título de doutora que vai me permitir fazer concurso público. E quando eu estiver empregada, sou só eu que vou falar, por exemplo, que vou ganhar um salário, entendeu? Da mesma forma como o livro, né? O livro eu publico aqui, são as minhas histórias, mas eu estou trazendo um povo comigo, né? E as nossas identidades, Indaís, elas são coletivas por uma razão, né? Elas não são coletivas só porque são bonitas, é porque é bonito falar de coletividade, é bonito falar de comunidade. A gente é coletivo porque a gente precisa lutar junto. Então, não é certo que eu, Júlia, por exemplo, ganhe direitos autorais, ainda que muito poucos, né? Sendo que eu estou falando com o meu povo, né? Sendo que eu estou falando... E eu não estou dizendo, gente, antes de tudo, assim, que o indígena ele não pode ser autor e ter direito autoral. Isso é um direito, tá? E isso tem que ser extremamente reivindicado. E isso nem deve ser cobrado do autor, mas deve ser cobrado de um sistema, assim como o sistema da educação foi reformulado a partir da ideia do Abdias Nascimento, esse nosso sistema que produz pobreza tem que ser reformulado. Então, se as instituições elas passam a cobrar menos impostos das editoras, como é o que a gente está vendo agora, as editoras podem ter recursos ou investimentos para também pagar comunidades, para também pagar direitos autorais para as comunidades. E, por pouco que seja, talvez as editoras, se pagassem esse dinheiro para as comunidades, as comunidades poderiam ter recursos para comprar livros para suas crianças, ou poderiam investir em programas de oralidade, ou poderiam dizer assim, nossa, vamos ter um escritor aqui também, porque a gente está próximo de uma editora e sabe como é que funciona os passos. Ou seja, na minha cabeça, nesse meu projeto de lei, funcionaria desse jeito, então. Toda e qualquer obra publicada com temática indígena que leva o nome de um povo ou algum conhecimento de um povo deveria pagar direitos autorais para aquele povo também. Essa é a minha atual proposta. Então, qual que é o número que a gente vota na urna? A gente faz agora, hein? A gente inventar o número, dia 9, né? 9 de agosto. Sim. 0908. 0908, boa. Dentro disso, eu acho que eu não sei, comentei com você, eu fui com outra live que sempre faz relação com futebol, né? E essa lei sua, ela tem uma relação com o futebol também, porque o clube formador do jogador, ele tem uma porcentagem na carreira do jogador quando ele vai para fora, ele é vendido por um tal preço, então uma parcela pequena ali vai para o clube. Então tem um dinheiro que volta, né, pela formação do jogador e tal. Então tem uma relação também nessa lei, né, de formação dessas histórias, voltar alguma coisa, né? E no mundo capitalista que estamos, tem que voltar uma grana para poder fomentar mais coisas, fomentar como você falou, né? Todo mundo vai lá, ganha, e os quilombos continuam lá, e as aldeias também.
Então, muito, muito louca essa ideia. E é isso. Então, não é impossível, você não confirmou isso, mas podemos ver sim Juliet na política institucional e representando, hein? É muito cansativo, Indaís, assim, e às vezes eu não sei como que, acho que o Thiago até pode comentar, né? Às vezes eu tenho uma vida, até falei pro meu marido esses dias, né? A gente tem uma casa confortável, muito do que a gente tem, eu agradeço ao emprego dele, né? Que é institucionalizado e que proporciona pra gente, mas é muito difícil, assim, às vezes eu avanço um pouco, né? Começo a ser chamada para dar uma palestra, começo a ser chamada para dar um curso de formação, mas porque muitas vezes eu cheguei aqui com um título de doutorado e muitas vezes eu sei menos do que meus parentes, né? Então eu fico sempre tentando chamar para que um parente, né, um parente do meu povo ou um parente que conheça um pouco aquela área, possa também fazer. Porque uma coisa que eu aprendi, isso desde já faz anos, a gente não pode centralizar as pautas indígenas em uma pessoa, né? Não adianta, assim, para difundir, para ampliar isso no território nacional, a gente precisa levar todos os parentes juntos, sabe? Então, sempre que eu puder indicar alguém de uma área, Thiago da fotografia, se eu souber de algum trabalho, vai ser Thiago, entendeu? Para que as pessoas não venham só em mim porque eu trabalho em determinada área e as pessoas só me chamam e eles queiram montar, porque o capitalismo tem isso, né? Eu quero montar um rosto lá para dizer que tem indígena naquela área, só aquela pessoa serve, né? E eu acho que a gente tem que pluralizar, porque a gente é muito diverso. Mas é muito ruim avançar sozinho. Tipo, não tem... Eu acho muito surreal a vida do Instagram, do Facebook, de internet mesmo, né? Tipo, aquelas pessoas que ostentam, sabe? Coisas absurdamente caras e comunidades passando fome. Sabe, metade, sei lá, de uma bolsa de uma blogueira, né, ajudaria, sei lá, quantas famílias naquela semana. E aí eu também não estou falando assim, vamos procurar a responsabilidade dos indivíduos, assim. Não, eu quero responsabilidade das instituições mesmo e desse sistema, né, que fica gerando essas individualidades e fica querendo que a gente tenha muito dinheiro, conquiste uma vida muito boa, para dizer que venceu na vida, enquanto os outros, né, estão olhando, você é melhor do que você. Porque eu fui ensinada, né? Eu fui ensinada a ter uma vida assim, você vai estudar, aí você vai passar no concurso, aí você vai ter dinheiro, você vai ter um carro, você vai ter uma casa, no caso, seria assim, só eu, e aí eu poderia, assim, andar muito exibida na minha cidade. E eu entendi que essa máquina, né, que gera pobreza, ela é muito péssima, inclusive para todo mundo que está envolvido nela. E então eu desejo muito, assim, né, que essa ação já existe no Brasil, vários parentes estão articulando por políticas públicas, maior inserção dos indígenas nas universidades, bolsas para permanência, sabe? Para que a gente se forme coletivamente e defenda os nossos interesses, né? Os nossos interesses políticos. Tem sido muito legal ver os parentes candidatarem também. Thiago, bora começar aí a eleição também. Aí, exatamente. Ó, Estão perguntando do livro, né? A Catri perguntou, né? Que livro é esse? É esse aqui, ó. Sim. Será que era esse ou o outro que eu tava falando lá do... Eu acho que foi o que você segurou na mão ou foi algum outro, mas o que ela estava segurando na mão era esse aqui. Juliet do Ricó, eu sou o Makushi e outras histórias. Então é isso, a gente dentro da luta, dentro do que a gente se propõe, a gente, além de ser um rio, que ele segue o seu curso, mesmo que você coloca uma barreira, ele vai encher, vai passar e vai para o mar, a gente vai seguindo, dando passo que a perna aguenta, a gente também é uma rede, né? Uma rede de conectadas que tem um pensamento coletivo de que a vitória de um não é só a vitória daquele, a vitória de outras pessoas também, porque a gente não inventou a roda, né? A gente não inventou a roda, a gente está dando continuidade a uma luta que vem de muito lá atrás. Então, eu vou passar para o Thiago agora, que eu já falei demais. Inclusive, como que a gente está de tempo aí? Que eu me perdi agora também. Agora teve a intervenção lá no Fofão Rock Bar, né? Dos punk.
Teve intervenção. Dos punk anarquista, tem que falar direito. Nós somos os punk anarquistas. Nem esquerda, nem direita. Os anarcopunk. E você sabe que foi uma briga, Júlio, dentro do espaço, para a gente escrever edital, né? Porque eles não queriam dinheiro do Estado. Não quer dinheiro. Aí eu falei para eles assim, eu quero que vocês provem para mim que o dinheiro do edital é do Estado. Se você me provar, aí eu paro. Nunca mais eu escrevo um edital. Eles não conseguiram, né? Porque o dinheiro é nosso. Então ele tem que voltar de alguma maneira. Tudo nosso. Mas desculpa cortar, Thiago. Era esse livro mesmo, a Cátia pediu obrigado aqui. Ah, legal. Boa. Júlio, eu tenho... Você sabe que eu sou da área de fotografia e de cinema, mas eu gosto de percorrer um pouquinho de cada na literatura, educação indígena, que mais? Da música também, música indígena. E eu estou participando de um projeto, né? Eu como editor de vídeo e tal e tudo mais, mais na parte do audiovisual. E que trata sobre educação indígena, né? De professor para professor indígena para não indígena. E eu me deparei com uma fala que eu achei bem interessante, né? De um jovem, estudante, inclusive. Ele pega e fala algo mais ou menos assim, vou ver se eu consigo lembrar. Ele fala, é um erro, né? Para achar que nós, povos indígenas, somos povos ágrafos, uma vez que a pintura pra gente, a pintura corporal, era uma forma também de se comunicar e transmitir conhecimento, né? E eu fiquei bem chocado porque eu achei uma fala muito forte e é isso, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre a pintura, né? A pintura indígena, que ela também tem essa força na comunicação e na transmissão de conhecimentos, né? E o quanto isso se está ou não está ligado à literatura, uma vez que essas pinturas também elas contam histórias, elas trazem histórias assim, né? Isso de uma certa forma está ligado? Como que você em que você entende sobre esses dois pontos assim? Nossa, muito legal. Várias vezes eu caí no erro de dizer assim, os povos indígenas são povos da oralidade, né? E acho que foi mais nos últimos anos. A pesquisa é muito importante por isso, inclusive, né? Porque ela vai desvelando o que a gente não compreende, vai mostrando outras perspectivas. E no final da pesquisa, então, eu ficava incomodada com os autores que diziam assim, os povos indígenas são povos ágrafos, no sentido de povos sem escrita, né? Isso me incomodava, porque batia de um jeito muito negativo, né? E aí eu comecei a ouvir mais os parentes. E nessa escuta, muitos deles partilharam, por exemplo, técnicas ancestrais de escrita, né? O grafismo, as escritas nas cestarias, as escritas nas pedras, nessas pedras que são chamadas de arqueológicas, mas que eram, né, o território dos parentes. Li também os parentes falando assim que escreviam desde cedo, por exemplo, na folha da bananeira com o espinho do peixe. Então isso também são formas de escrita, mas em particular essa escrita, né, essa escrita nas pedras ancestrais, na cestaria, no corpo, que acaba vindo assim com a memória, e mesmo assim eles são chamados de ágrafos, né? Não, aquele grafismo ele vai comunicar um clã, ele vai comunicar uma forma de se organizar dentro de uma determinada sociedade, que é o que é escrita alfabética. Então, nessa pesquisa eu deixei de chamar de escrita como uma escrita universal, né? Eu comecei então a localizar ela também, e agora eu chamo ela de escrita alfabética, porque então essa escrita alfabética é escrita, né, com essa letra latina do colonizador, no qual nós somos obrigados a adotar para ser chamados de letrados. E aí então eu comecei a ver que os parentes tinham outras formas de escrita, né? E aí, para deixar de entender assim que os povos indígenas eles não são somente povos de oralidade, povos, né, que desenvolvem essa técnica mnemônica da memória, porque a oralidade também não é isso aqui que a gente está falando. A gente está falando de um conhecimento ancestral, de uma técnica de memória, né, repassada de geração em geração, assim, que vai configurar a identidade de um povo também. E essas escritas, e eu percebi que essas escritas eram amplamente desconsideradas. Então, não importasse
a escrita mais requintada é escrita na cestaria, a escrita mais requintada é colocada, né, no corpo do parente, ela não foi considerada pelos antropólogos, que seguiram chamando os povos indígenas de ágrafos. O outro momento assim que eu vejo para enfraquecer essa escrita é que os linguistas nas comunidades, né, ao publicar textos, e é isso lendo também para o doutorado, eles diziam assim, os indígenas estão abandonando seus grafismos, suas pinturas, assim, como se a gente tivesse numa relação confortável e não tivesse numa relação de opressão pela sociedade dominante, pelas igrejas, né, que estão sempre ali nos pressionando para abandonar as nossas escritas, as nossas técnicas, por exemplo, que vão escrever essas escritas nas cestarias, né, em tudo isso, no barro, em outras coisas. Então, eu agora falo, né, que os povos indígenas eles são povos que cultivam a oralidade e suas escritas ancestrais, mas que utilizam essa escrita alfabética como uma ferramenta de resistência, né, na literatura para poder afirmar o seu modo de vida tradicional, seja de forma ficcional ou não. Isso não sei como que vai ser, não tem sido assim muito discutido, mas também não foi recusado até agora, os pesquisadores têm abraçado. No campo teórico, a gente tem a Janice Tchel, que fala então dessa escrita pictoglífica que aparece dentro da literatura indígena, que a gente tem essa escrita alfabética, no meu caso, eu não trouxe porque o povo Makuxi, ele, desde o contato, ele foi obrigado a perder as suas referências de escrita, né, mas essas de grafismo assim mais evidentes. Então, para conhecer, tem que ir lá na comunidade, porque elas ainda existem. Então, eu não trouxe para o meu livro, porque não tinha esse conhecimento e também não tinha permissão e precisava ir lá. Mas o Elias Iaguacã, o Iaguaré e Yamã, eles fazem muito isso no livro. Então, eles trazem a narrativa, eles trazem o enredo e eles trazem junto também com a ilustração, que é diferente desse grafismo, né? Eles trazem o grafismo. Porque cada um desses grafismos vai ter um símbolo, né? Um símbolo que vai se referir ao clã, que vai se referir ao povo, que vai se referir à própria história. Alguns fazem isso, que eu acho muito lindo. Isso não é frequente na literatura indígena, mas eles fazem isso. Então, acaba sendo um elemento, assim, uma prática que os indígenas fazem muito, que eu gosto, que não é a gente vai fazer ou. Com a literatura indígena, a gente vai fazer e. Tem oralidade, tem a escrita alfabética, tem a escrita desenho, como chama o Cacauerá, que eu acho muito poético, né? Chamar essa escrita desenho. E, por fim, o que eu achei muito, muito lindo foi conhecer a Dona Lissa Patachu. A Dona Lissa Patachu é um amor. Ela é uma professora lá na sua aldeia, que é a aldeia Nhamutim, se não me engano. Nhamutim, não sei se eu vou saber pronunciar. E a Dona Lissa Patachu, ela não é alfabetizada nessa escrita alfabética. E ela diz, eu não sei escrever e não sei ler essa escrita do branco, mas eu sei a minha escrita. E a minha escrita é o terrei. O terrei dela é o que na sociedade dominante seria conhecido como desenho, né? Então ela desenha tudo aquilo que diz respeito à cultura, porque, e aí nas palavras dela, eu sempre me arrepio quando falo isso, a universidade dela, a escola dela é a terra. E é com a terra que ela aprende tudo que ela precisa para ensinar na comunidade. Então ela faz esses terreis e a partir desses terreis, assim, que são um desenho, ela dá aula na comunidade e ela é professora, né? Ela é professora e faz todo sentido isso, gente. É muito lindo. E ela lembra, né, essa letra que nós temos, que nós chamamos de escrita, convencionalmente chamamos de escrita alfabética, é também um desenho, né? É uma forma de desenhar. Então, os parentes, eles explicam tudo isso numa diversidade de conjuntura diferente também, né? Fora desse livro impresso, dentro desse livro impresso, a gente vê uma soma de tudo isso, né? E não uma exclusão de tudo isso. Eu acho que essa é a riqueza também da escrita indígena. Legal, perfeito. Oi, parente Alarcídio, boa noite. O parente está aqui nos acompanhando. Da hora, passar pro Amaro agora, né? Você tem
Alguma pergunta, Amaro? Boa. Eu queria saber agora da Júlia a respeito do trabalho dela como colunista no ECOA, pelo que eu vi aqui, ao lado de pessoas igual a Aniele Franco, o Bela Gil, a dona Jacira, enfim. Queria saber um pouco mais do trabalho dela lá. Ah, muito obrigada. Tudo no QI, viu, gente? Então, tudo que eu conquisto na brincadeira. Mas essa da coluna foi no QI mesmo, assim, porque eu tava. Tinha um colega, que é o Fred, ele tem uma coluna super legal sobre, né, uma diversidade de artistas que não estão nesse eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais. E aí ele chegou na minha obra na Alemanha, e ele entrou em contato comigo. Minha obra estava lá na Alemanha, tinha uma professora estudando, e achei super da hora, assim, lá na Universidade da Alemanha. E aí ele começou a me pedir vários contatos, né? Contato da Eliane, contato do Daniel, e eu fui passando porque eu achava muito importante ter a presença indígena nessas colunas. Tem matérias, né, cada vez mais frequentes, assim, sobre os indígenas. E aí eu perguntei se ele não podia pagar cachê, porque eu estava cansada de dar entrevista de graça. E os parentes deviam estar cansados também. Ele, mas a coluna paga pouco, paga mesmo, viu, gente? Viu? Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, aumentem meu salário. Mas a coluna paga pouco, já é difícil, assim, né? Aí eu falei, Fred, tem dó, né? Mas e agora? Ele, mas o que você acha, então, de escrever sobre a literatura brasileira? Eu, vamos pensar um pouco sobre isso. E aí, um dia, então, ele falou, olha, Júlio, vou te indicar aqui para o corpo dos colunistas, vamos ver se eles toparem. E aí, na semana subsequente, não, demorou umas 2 ou 3 semanas, e aí eles disseram, olha, vamos falar você vai ter uma coluna que vai falar de educação, né, e essas iniciativas que existem pelo Brasil. E foi aí que eu comecei, fiquei super nervosa, porque eu tenho, então, uma escrita acadêmica, a escrita de artigo ela é muito difícil. Aí depois eu tive que adaptar para a escrita de Instagram, gente, é 2.200 caracteres. Eu morro porque eu falo bastante, eu tenho um monte de coisa para explicar e 2.200 caracteres é a morte. Então, aí eu aprendi a reduzir meus textos, aí agora eu tenho que escrever uma coluna, sabe, com uma extensão maior para uma linguagem jornalística. Então, assim, são, né, estilos de escrita diferentes que eu tenho que aí dançar para poder, para atender as expectativas. Mas tem sido muito legal, eu tenho bastante liberdade de escrever sobre as iniciativas que eu acho interessante, inclusive agora, assim que terminar aqui, eu vou ter que escrever a minha coluna, senão eu atraso. Mas eu fico muito grata, assim, sabe, dos parentes me enviarem conteúdos, inclusive se vocês tiverem. É uma coluna voltada mais para indígenas, né? Eu acho que eu quero reunir esse material também para indicar onde encontrar os indígenas. Então, quando Jaraguá e Guarani tiver alguma iniciativa, eu acho que essa própria, né, do salão aí, que fomenta a arte e cultura também para indígenas, não indígenas, seria muito legal, e na coluna me coloco à disposição, então, para escrever. E aí tem sido massa, assim, muito trabalho, muita coisa, e minha vida no 260, né, mas nem no 220. Da hora. E a gente chamando aqui a Júlia para as lives, né, Sandra? Não, pode chamar, tá bom. Como ela Então, momento que eu relaxo. Como ela não tivesse que fazer, né? Fica ainda chamando ela para fazer live com a gente aqui. Já perdemos as contas, né? Mas nosso projeto aqui é trazer a Júlia no Espaço Cultural Libertário Fofão Rock Bar e dar um rolê nas aldeias. Com certeza a gente vai conseguir. Sim. Não tá longe não, Júlia. Você vai ver que esse rolê vai acontecer e vai ser muito bom, mano. Vai ser uma troca, como aqui já está sendo muito boa a troca, presencialmente também vai ser muito boa essa troca. O Amaro caiu aqui, mas a gente já vai partindo aqui para o final, Thiago, porque com a intervenção dos punk, já estamos quase batendo 2 horas de live. Os anarcopunk. Anarcopunk. Estamos já batendo quase 2 horas de live aqui, então a gente vamos partir para o encerramento. Eu queria agradecer a Júlia por mais uma vez estar com a gente aqui nesse dia importante, que a gente transforme tudo em atitude, né? Que é o que vale mesmo
no real, é a prática, é o fazer, dentro das nossas possibilidades, lógico, dentro do que a gente pode estar atuando, mano, quando tiver a oportunidade de você ter atitude para fomentar um pensamento coletivo, fomentar alguma luta que seja válida, mano, atitude, tem que fazer, né? A gente segue a filosofia do Mestre Soró, a civirologia, o se você tem, você faz, se você não tem, se você se vira. E dentro da filosofia dele, a gente encontrou a nossa, que é o que tem que ser feito, tem que fazer. Então a gente segue, né, com esses pensamentos dentro das nossas lutas, né? Então eu queria passar pro Thiago aqui as considerações finais e depois para a Júlia e ver se o Amaro volta aqui. Beleza, acho que ele mandou uma mensagem aí. Mas vamos lá. Quero agradecer a todos e a todas que estiveram presentes aí com a gente. A Júlia, novamente, Júlia, gratidão por ter aceitado o nosso convite, né? A gente fica muito feliz, muito honrado por você compartilhar esse conhecimento, né? Gratidão também a Tupani, Anderune, a Missu, pela existência da Júlia, por participar, né, e fomentar esse movimento tão importante na arte da literatura indígena. E é isso, espero que a gente consiga passar por esse momento que a gente está passando o mais rápido possível, para que você possa visitar o Jaraguá, visitar os nossos espaços, né, os nossos circuitos, né, os nossos circuitos clandestinos, e tá com a gente de perto, né, a gente fazer um tour pela aldeia também dos Guarani, quem sabe ir até o Olívio também, né, que fica do outro extremo, mas a gente dá um jeito também, outro extremo da cidade. Mas é isso, fico muito feliz, muito obrigado mais uma vez e quem sabe até uma próxima. Muito obrigada, Thiago. Agradeço ao Macunaímã pela existência de vocês. Eu acho muito legal isso, ainda isso que você falou, sabe, da atitude. Eu acho que a gente tem sempre que se movimentar, sabe, para transformar as coisas dentro daquilo que a gente pode. E eu vejo esse momento também, esse momento simbólico, esse momento que a gente está aqui numa tela, né, que não era possível para a gente, sei lá, 30 anos atrás, que é a data, né, da Constituição Federal, por exemplo, que reconheceu o direito dos povos indígenas. A gente não poderia estar na frente de um celular, sabe, se a gente tivesse conquistado essa lei, porque nos acusariam de não ser indígenas. Enfim, tem toda uma conquista nesse campo simbólico, e eu acredito muito, assim, na cultura como mediadora, sabe, das nossas relações econômicas, das nossas relações sociais. E é só por isso, e ela é tão poderosa, né, que as pessoas ficam dizendo, mas tá fazendo uma live, não é importante. Ler literatura indígena, ler literatura negra não é importante. Vocês têm que estar, lutando assim por mudanças reais no dia a dia, né? Porque eles querem exatamente nos afastar da cultura que é mediadora de todas essas forças, sabe, que nos oprimem. Então, quanto mais a gente na cultura preparado, a gente vai estar, sabe, para enfrentar, né, toda essa tragédia que é a nossa sociedade, mas que a gente precisa lutar para transformá-la também. Então, agradeço muito, assim, todo o teu empenho, a tua força. Eu sempre falo, assim, né, para os meus colegas que o sarau, o circuito clandestino, assim, precisam de gente. Vou mandar mais poetas para cá. Vamos para lá, recitar poesia. Vamos estar junto, vamos se fortalecer. Porque é isso, gente, né? A gente não pode desaparecer da cultura, a gente não pode desaparecer da literatura, porque vocês viram o que aconteceu quando a gente não estava, né? Então, vamos lá fortalecer a cultura, fortalecer o nosso dia a dia também, lutar por mudanças físicas, materiais, e sempre, sempre, sempre estar aqui nessa luta simbólica e nesse território simbólico. Então, muito obrigada por tudo, assim, por fazerem desse espaço a minha casa também, como eu falei. Nem conheço o Thiago pessoalmente, não conheço ainda a Is, mas me sinto muito próxima, né, de vocês dois, para a gente estar sempre somando aí a nossa luta. Então, feliz dia 9, Dia Internacional dos Povos Indígenas, né, que a gente possa sempre, sempre avançar. É isso. O Amaro não pôde entrar, com o celular dele deu pau lá, mas ele colocou aqui, agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar desse bate-papo. Obrigado, Júlia, pela sua participação. Parabéns por todo o seu trabalho
e contribuição para os povos indígenas, né? E valeu, Amaro, e antes que eu me esqueça, fora Bolsonaro, e se cuidem, vamos tomar vacina para colocar fogo nesse país e cortar o pescoço desse genocida. Valeu, se cuidem, e é isso aí, Sarau Segunda Negra está de volta na próxima segunda-feira, e a próxima etapa, a sexta etapa do Circuito Clandestino é sabadão, quebrando correntes com a Narandá, Rap indígena. no Quebrando Correntes e DJ, Guarani Kaiowá. e DJ Dinho na sequência. E é isso. Se cuidem. E valeu, Júlio, valeu, Thiago, valeu, Amaro, valeu Beijo. todo mundo que colou. Obrigada. Tamo gente. junto. Valeu. Valeu.